A gente mostrou ontem, gente. A gente reagiu, na verdade, uma boa parte do programa de ontem. O programa deles lá bateu 158 mil visualizações, é um viral nas redes sociais. E é um exercício que me recomendou esse programa do demônio, que eu vou linkar com a coluna do Reinaldo Azevedo, que fala a respeito das pessoas que querem quebrar os ovos dos pobres, que querem atacar os direitos dos pobres. Quem me indicou isso foi a Marina, que veio lá do Meteoro Brasil. E, rapaz, eu saí derretido do que eu vi ontem naquela live. Porque, gente, vai ter um monte de gente que vai entrar aqui e vai falar, pô, mas vocês estão falando de monarca, cara. E o governo Lula, tem que falar do governo Lula, tem que defender o governo Lula. Não. O governo Lula é a nossa pauta prioritária e vocês sabem que a questão dos editoriais que a gente faz aqui, é justamente para defender o governo Lula, para atacar o Congresso, que é inimigo do povo. E quando a gente fala a respeito de monarca, quando a gente fala a respeito desses influenciadores digitais, a gente está falando diretamente, gente, com o universo. O Flow Podcast cresceu muito entrevistando bolsonaristas e o Bolsonaro. Entrevistou gente de esquerda também, entrevistou o Boulos, entrevistou o Haddad, entrevistou o Ciro. Entrevistou gente de outros campos fora os fascistas. Mas a gente sabe que a massa despolitizada na internet, nas redes sociais, é gancho, gente. É gancho da desinformação. Ontem foi um desafio tentar entender a cabeça do monarca. A quantidade de desinformação que está lá dentro. Sabe, a gente olhava determinado momento e a gente fala, não é possível. Não é possível que tenha um cara com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de idiotice. Porque é uma idiotice galopante. É um troço assim que não dá para entender. Não dá para entender. O monarca é o retrato acabado de uma juventude que está completamente perdida, gente. Esse cara foi o maior influenciador do YouTube brasileiro. Um cara que fala isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, 42 segundos só. Não vou mostrar o podcast que nem eu fiz ontem, tá, gente? Pinguem superchats, turma. A gente precisa da ajuda de vocês para fazer esse trabalho aqui de informação. Olha isso. Só olha. Satélites. Eles possuem satélites. Eles possuem cidades subterrâneas. Eles possuem tecnologias que a gente não conhece ainda, entendeu? Tipo, eles... Cara, não, peraí. Só para eu entender. Como assim cidades subterrâneas? Cidades subterrâneas. Como assim cidades subterrâneas? Você tá me falando que existe uma elite global que mora embaixo da Terra? Existem cidades enormes, Atlantis, complexos enormes subterrâneos. Não, em todo um mundo bunker gigante. Complexos. Existem bunkers. Cara, os Estados Unidos gigante, tem bunker, e tem imagens de caminhões entrando em montanhas. Isso é real, pô. Vocês vivem no mundo da Barbie, cacete. Esse mundo é muito maior do que vocês imaginam. Satélites, eles possuem cidades subterrâneas. Cidades subterrâneas. Aí você vai pro outro corte, o negócio piora. Olha isso aqui. São só pequenos cortes. É o poder de verdade. Cara, as elites, elas têm laser no céu. Entendeu? Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Não, isso aí não tem não, mano. Sério? É claro, Por isso que eles estão pondo aqui a parada azul em cima das casas? É isso, exatamente, no Havaí e na Califórnia. Não, é sério, pô. Tem um Fica dando essas ideias pro Robertinho. Não, é verdade, pô. Eu vi dando essas ideias pro Robertinho, é sério. Velho. Não, é sério, Monark. Eu vi essas paradas aí. É sério isso, pensa. Se você consegue colocar um reator nuclear num submarino ao ponto dele nunca mais ter que voltar pra Terra, tipo, ou seja, é praticamente energia infinita. Se você a pega China um reator... já tem energia infinita, eu boto fé. Só que então, eles não entregaram ainda. Não sei. Mas se você pega um reator
nuclear, joga pro espaço, Obrigado, Marli. um laser de alta potência nessa porra, entendeu? Você tem uma arma espacial que é o poder de verdade. Cara, as elites, elas têm laser. As elites têm laser. A gente tá brincando, a gente fica falando, né? Ah, ele é burro. Ele é isso. Não, gente. Ele acabou se tornando alvo, inclusive, de investigação do Supremo Tribunal Federal por desinformação. Isso aqui que a gente viu na tela agora há pouco é a base. É a base da loucura de extrema-direita. Da conversa maluca que eu escutei em Brasília, de que existe uma atuação do Exército para enlouquecer e para fazer um serviço de desinformação nas pessoas. Monarca é produto disso aí. O 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado e a permanente situação das pessoas ficarem desinformadas, isso tudo é intencional e isso tudo é impulsionado por esses influenciadores digitais. A gente tem que debater isso a sério, gente. A gente tem que debater o monarca a sério. É um sintoma dessa sociedade doente, que acha normal o rei do ovo atacar o Bolsa Família, atacar pessoas famintas. É esse o embate que a gente está tendo. É esse o problema que a gente está tendo. É sobre isso que a gente está abordando. São esses embates, são esses problemas. Há um apodrecimento cerebral que todos nós estamos passando, tá? Longe de mim de falar para vocês que essa grandeza de desinformação acontece só com o monarca. Não acontece só com o monarca, não. Acontece com a extrema-direita e, às vezes, até contamina o nosso campo político. Porque é isso que eu quero colocar para vocês, gente. Porque é isso que a gente tá precisando seguir aqui, meus caros, minhas caras. Mas é sobre isso que a gente está acompanhando. É um apodrecimento geral. É contagioso isso, gente. É contagioso. Quando eu trago o assunto monarca para cá, não é para glorificar o monarca. É para apontar qual é o problema desse discurso. Ontem no Meteoro Brasil eu gravei um corte falando do problema desses podcasts. E eu assisto os podcasts. Eu assisto os podcasts não porque eles são meu gênero de programa favorito, tá? Eu gosto muito de entrevista. Eu gosto muito de gente que passa informação. Eu assisto o Roda Viva desde o Roda Viva das antigas. Então, meus caros, é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Então, é por isso que a gente tem que se envolver e a gente tem que apontar os problemas que existem nisso. A gente não pode ter uma comunicação de esquerda. Ontem nós participamos, gente, aliás, eu tenho a honra de dizer isso, Folha Democrata, junto com outros veículos influenciadores, nós fomos convidados para a reunião de influenciadores do Partido dos Trabalhadores, que teve a presença do Gilmar Tato, teve a presença do Marco Aurélio de Carvalho, estavam todos os principais sites lá, eu vi o Carlito, que é um querido amigo, eu vi um monte de pessoas por lá, e assim, um consenso que foi colocado lá, que muitas vezes o chat não entende, putz, Marli, tá duro de boas notícias, tá? Mas a gente vai trazer as boas notícias sim. Porque teve, por exemplo, o ataque à Marina Silva no Congresso Nacional, que vai ser o vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o que eu ia falar é o seguinte, a gente, na reunião desses influenciadores, foram definidas ali algumas formas da gente poder fazer uma comunicação de esquerda mais integrada. E uma coisa que existe é o seguinte, os influenciadores, cada um tem suas peculiaridades. Eu tenho a peculiaridade aqui, gente, e tá desde o começo desse canal,
A gente combate a desinformação, a gente combate a extrema-direita, a gente combate o avanço do fascismo, a gente combate todas essas coisas que nos fazem profundo mal. Todas essas coisas que provocam retrocesso na sociedade. E para fazer esse combate, a gente precisa entender o que eles estão fazendo. A gente precisa entender para onde está indo a desinformação. E a extrema-direita está caminhando agora para um negócio com a decadência da família Bolsonaro, com a possível prisão do Jair Messias Bolsonaro. Eles estão decaindo para um caminho em que eles vão apostar na juventude, num discurso mais limpinho, num discurso aparentemente mais inofensivo, mas eles vão pregar golpe de Estado, eles vão pregar o fim da educação pública, eles vão pregar a privatização extrema, que são ideologias que o monarca defende. Ah, o monarca é o louquinho da internet. Não, não é só o louquinho da internet, ele é o vetor disso tudo. Ele é o cara que faz isso rodar. É o cara que faz isso pegar. Por isso, ontem ele estava falando até com raiva do Gaio Fato. O Gaio Fato, repito, que tá longe de ser um defensor do governo Lula. Mas para essa galera extremizada, para essa galera portadora do brain rot, é tudo comunista. É tudo esquerdista. É toda a teoria da conspiração dos Rothschild, do não sei das quantas. E esses podcasts popularizaram isso sem critério. É uma popularização da comunicação, porque eles disseminaram, o MesaCast disseminou a questão das entrevistas. Há esse mérito. Eles nos fizeram muita companhia na pandemia e abasteceram muitos canais de reacts. Abasteceram muito conteúdo dentro do YouTube. Eu não tiro esse mérito. Ninguém aqui está sendo hipócrita. Inclusive, nós da esquerda. Nós da esquerda repercutimos cortes. Mas veja, a questão é a falta de critério. A questão é o programa do Ratinho que está incluído nesse formato de conteúdo. Tá explicado porque tanta gente ora para pneu. É difícil. Exato. 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 As pessoas estão orando para pneu, as pessoas estão doentes. O bolsonarismo, a extrema-direita, é uma doença social. É um retrocesso social. É uma chaga, é uma dor. É algo que nos aflige. É algo que me enoja. Eu, como produtor de conteúdo, eu me sinto enojado com o que essas pessoas fazem nas redes. Eu me sinto enojado. Eu me sinto afrontado. Eu às vezes me perco quais palavras eu deveria usar. Porque é tudo muito triste, gente. É tudo muito triste, tudo muito complicado. Então é sobre isso que a gente tem que trabalhar. Deixa eu só responder uma coisa aqui. Então a gente tem que ir para cima de todas as questões que são postas, gente. A gente tem que ir para os desafios que essa turma nos impõe. E essa turma também, eles estão tão em evidência por conta do financiamento das pautas antipovo. A gente está caminhando, gente, em 26, para um novo embate. Novamente, o campo democrático contra a extrema-direita, só que a extrema-direita agora vai ter um reforço, que vão ser pessoas desse centrão fisiológico querendo turbinar para eles terem mais verba para fazer campanha. Então, a gente tem que fortalecer o presidente Lula, fortalecer a popularidade do presidente Lula, a desenvoltura do presidente Lula. O presidente Lula vai a campo, o presidente Lula vai para o desafio, o presidente Lula vai atrás das coisas. E nós temos que ser essa base de apoio para que efetivamente um governo da civilidade ganhe no ano que vem. Para que um governo da civilidade ganhe no ano que vem. Eduardo Caselato falou aqui, depois do Monark ontem, numa boa, ele pode reclamar da vida, mas considerando o intelecto do rapaz, chegou até longe demais. Sim,
Sim. Chegou muito longe também por conta do público, né? O público estava cedendo de uma coisa assim. A falta de critério. Veja bem, eu sou totalmente a favor de que a gente desconstrua algumas coisas que existiam no jornalismo tradicional. Tipo o pedestal de que eu sou o sabe-tudo e vocês são a ralé, os imbecis. Só que a gente também não pode transformar a comunicação numa coisa sem critério, na qual a gente começa a bater palma. E aí não é culpa da esquerda que repercute o Monark e critica o Monark, tá? É culpa do público dele. Que repercute ele achando engraçado um cara burro. Achando engraçado um cara desinformado. Achando engraçado um cara fazendo pergunta absurda. Esse sujeito tem que ter vergonha de perguntar isso. Esse sujeito tem que ter vergonha de abrir um podcast e dar espaço para a extrema-direita. A extrema-direita precisa ser constrangida. A extrema-direita tem que voltar pro bueiro. Eles são um esgoto. Eles são o fundo do poço. Eles são esse tipo de coisa, gente. Eles são exatamente, precisamente, esse tipo de coisa. E o Monark foi longe demais, sim. Concordo, Eduardo Caselato. Aliás, um prazer ter você aqui, querido. Vejo você nas lives que a gente faz lá com o Lênio. Bom demais, meu caro. Que bom que você está aqui nos acompanhando. O Monark foi muito longe. O Monark foi muito longe. O Monark fez esse problema todo. E a gente precisa unificar o nosso campo e bombar o nosso campo contra essa desinformação. Contra esses problemas. Não é só ir nos debates. Ir em debate não abre bolha. E aí eu tenho que criticar, sim, um pouco o Jones Manuel. O que foi aquilo com aquele moleque que eu nem sei quem é do MBL? O Monark ainda foi investigado pelo Alexandre de Moraes. É um estudo de caso. A gente tem que ter mais critério, gente. Ali é espaço da extrema-direita. A gente tem que fortalecer os nossos campos, os nossos podcasts, os nossos canais. Teve um corte ridículo do Vilela no Inteligência Limitada, defendendo de um jeito absurdo o Estado de Israel. O Estado de Israel, com genocídio, com gente matando, porque supostamente a esquerda passa pano pro Hamas. Que mané a esquerda passa pano pro Hamas? As pessoas perderam critério. As pessoas perderam a decência. Tá tudo muito maluco. E tá tudo maluco de propósito. Porque é uma iniciativa de desinformação. É uma iniciativa de ataque a nós. Eles estão nos atacando. É uma ofensiva contra nós. Você pode fazer todas as críticas à academia, ao elitismo do conhecimento. Mas a gente tem que assumir as nossas pautas e desmascarar essa elite. E essa elite está presente nesse sistema de desinformação. Os sistemas de desinformação na comunicação, gente, eles atendem a determinados interesses. Tem uma elite que acha que o que a gente merece é Monark. Que o que a gente merece é Revista Oeste, a extrema-direita. Eles normalizaram isso. A Folha de São Paulo publicou o Bolsonaro para falar sobre democracia. Para falar sobre democracia. Então, gente, a desinformação do Monark interessa diretamente à elite brasileira. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e
tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série. O que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.